Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam na paz do Senhor, né? Vamos dar início a mais uma aula rápida aqui, explicando um pouquinho sobre máquinas simples, tá? Nós já havíamos falado em outras aulas sobre máquinas simples, mas hoje nós vamos nos deter apenas aqueles tipos de máquinas que são de natureza mecânica, né? Tarefas mecânicas, ou seja, a força do homem é que vai atuar nesse tipo de máquina, tá bom? Vamos lá. E, na verdade, o que são máquinas simples? São dispositivos criados, né? Criados pelo. Vamos ver aqui. Dispositivos criados pelo ser humano, né? Para facilitar a realização de determinadas tarefas, né? Determinadas tarefas mecânicas cotidianas, transmitindo a força e transformando a energia de uma modalidade em outra. Alguns exemplos. Quais são os exemplos desse tipo de máquina? São aquelas máquinas que são consideradas alavancas, roldanas ou plano inclinado, tá? Essas imagens foram extraídas aí desse site e dá exemplificação de cada uma delas. O que é que a gente vai analisar nesses tipos de máquinas simples? Nós vamos analisar o ponto de apoio, a força aplicada e a força resistente de cada uma delas. Elas são utilizadas para auxiliar, né, em várias modalidades, em várias situações, como vocês podem até ver aí nessas imagens, né? A alavanca, um exemplo de alavanca, esse cortador de unha, serve para quê? Para cortar a unha. Esse P significa que a força aplicada e a força resistente é a no está representado aí nessa primeira imagem com a letra R. E a letra R. P é a força aplicada. É o braço de força, ou força aplicada. O A é o ponto de apoio e o R é a força resistente, é aquela força que vai resistir, tá? As roldanas também são um tipo de máquinas simples. O que são roldanas? São essa parte aqui, ó, certo? Essa partezinha aí que vai ajudar, algumas pessoas chamam polias, que vai ajudar a nós podermos puxar esse peso o peso que for, né, que tiver ali, com mais facilidade. E o plano inclinado, como vocês podem observar, é um plano inclinado que também vai facilitar a vida de muitas pessoas em determinadas situações. Olha aí, a inclinação à rampa, que é o exemplo clássico de plano inclinado, ok? Vamos falar um pouco das alavancas. As alavancas são dispositivos formados, né, como está falando aí, por uma barra rígida, né, que pode girar em torno de um eixo ou de um ponto de apoio, tá? Uma barra rígida, né? Que pode atuar com um ponto ao redor de um eixo, ou seja, um ponto de apoio, certo? São usadas para mover objetos pesados e para cortar ou romper objetos. Tá aí exemplo, alicate, espremedor de alho, pé de cabra, e etc, etc. E na nossa imagem aí, como vocês podem ver, eu coloquei um quebra-nozes, né? Onde a noz está aqui, ó, a força da resistência, e uma tesoura, né? Que tem a forcinha também, tem um ponto de apoio que vai facilitar essa resistência, tá? Outro exemplo aqui, o exemplo foi tirado até do livro de vocês. Observe que tem o quê? É, a barra rígida, né? Vai ter essa barra rígida, e nessa barra rígida vai ter o quê? O ponto de apoio, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Temos o delta S1, que é o braço da força aplicada em 1, né? E temos o S2, que é o braço da força resistente, delta S1 e delta S2, tá? Temos a força resistente, vou mostrar para vocês aqui, a força resistente, e temos a força potente, e temos o ponto de apoio aqui centralizado nessa região. Isso vai atuar a partir do momento que, no caso, o rapazinho aí está fazendo uma força de um lado, né? Na força potente, né? A força potente, que é a potência que você vai colocar, que é essa daqui, que você vai colocar em cima, e a resistência que vai estar ali resistindo, vai estar do outro lado, tá? E o ponto de apoio vai estar aqui no meio, nesse caso, né, dessa alavanca, centralizando, tá bom? Aí, para a gente resolver geralmente uma questão dela, a gente usa essa equação aqui, ó. Força potente versus força aplicada de 1, né? Delta S1 é igual a força resistente vezes o braço da força resistente, que na questão geralmente vai vir. Aqui vai vir um valor, aqui vai vir outro, aqui um valor e aqui outro valor. Então, você vai juntar tudo, multiplicar e vai dar um resultado específico, tá bom? A gente não vai se deter muito porque não é nosso caso aqui.
Aí essas alavancas, elas podem ser subclassificadas, viu? Ser classificadas em interfixas, interresistentes e interpotentes. Você pode observar que cada uma delas, exemplo aí, no caso da interfixa, temos a tesoura, temos um martelo tirando um prego ali e temos uma máquina de construção, né? Que também tem, é utilizada a força interfixa. A força resistente temos aqui um quebra-nozes, temos a carrocinha e temos o nosso pé, tá? Que tem que em cada espaçozinho que está aí, R, F e o apoio, significa dizer a resistência e a força e o apoio. O apoio, a força e a resistência, né? E a interpotente nós temos aqui. Temos também um exemplo. Esse aqui é um pegador, tipo aquele pegador de macarrão, né? Que a gente tem em casa, esse daqui. Temos o quê? Um anzol e temos um braço, né? Aqui é um braço completo, né? Braço e antebraço. E vocês podem observar que nessas imagens há uma mudança aí do apoio, né? É o que nós vamos ver agora nos próximos slides. No caso das alavancas interfixas, observe o ponto de apoio é o ponto que fica no meio. Aí temos o quê? A força potente, né? E a força resistente. Se atentem a essa informação. Quando uma alavanca ela for interfixa, significa dizer que o ponto de apoio estará entre a força potente e a força resistente. Se as alavancas estiverem nessa posição, elas vão ser classificadas como alavancas interfixas. Ó, observe o que está descrito aqui. O ponto de apoio fica entre os pontos em que a força potente e a força resistente são exercidas, como é o caso da gangorra, de alicates, de tesouras, são exemplos de alavancas interfixas, ok? Vamos para a próxima. As alavancas interresistentes. As alavancas interresistentes, observem um diferencial. Onde vai estar o ponto de apoio? Ó, o ponto de apoio vai estar antes da a força resistente e a força potente. Ou seja, nas alavancas interresistentes, a força resistente, que é o Rzinho, ficará entre a força potente e o ponto de apoio, ok? Diferença da alavanca interfixa, o ponto de apoio vai ficar entre a força da resistência e a força potente. Nesse caso aqui, ó, da interresistente, o ponto, vamos ser mais breves, a força da resistência ficará entre o ponto de apoio e a força potente, ok? Observe aí. E na alavanca interpotente, né? Existe a interfixa, a interresistente e agora a interpotente, né? A interpotente. O que é que vai acontecer? Há uma diferença. A força aplicada é exercida entre o ponto de apoio e a força resistente. A vara de pescar, o pegador de macarrão são exemplos. Por exemplo, o ponto de apoio está aqui, né? Na imagem anterior, a força resistente estava aqui, não era? E agora, na interpotente, a força resistente, tá? Vai ficar entre o ponto de apoio e a força resistente, no caso, né? A força potente, vai ficar entre o apoio e a força resistente, tá bom? Observem, a força potente, F potente, vai ficar entre a força resistente e o ponto de apoio, certo? Ok? Aí tem agora outro tipo de máquina que são as rodanas ou polias, que são aquelas que são utilizadas para facilitar a vida geralmente do pessoal que trabalha em construção, tá? Como está dizendo aí, ó, para erguer o corpo até certa altura, deve-se aplicar uma força vertical para cima e maior que a força peso que atua sobre esse mesmo corpo. Para isso, pode-se utilizar sistema formado por cordas e rodanas, ou polias. Dependendo da configuração do sistema do polia corda, é possível mudar a intensidade, a direção e o sentido. Observe isso aqui, se atentem para isso. Ops. Se atentem para isso, ó. Dependendo da configuração do sistema de polia corda, é possível mudar a intensidade, a direção e o sentido. Ops.
a, a intensidade, como vocês podem ver aqui. Não, deixa eu ver. A intensidade, né? A direção e o sentido, ok? E isso vai facilitar na ajuda aí para vencer a força resistente. E a rodana é essencial para que haja o vencimento dessa força, né? Que não seja uma força tão grande, uma força que dê para o pessoal da construção resistir e assim carregar o que eles carregam para as construções. Aí chegamos ao plano inclinado, que é um dispositivo que consiste em uma superfície plana, oblíqua, em relação a outra superfície. Tá aí o exemplo do lápis, mas do exemplo nós temos também rampas, né? As rampas são exemplo, tá? Rampas são exemplos. É, faca também é um exemplo, também uma faca que tem planos inclinados, né? Uma faquinha aqui, ó, que tem assim esses dois ladinhos, né? Como vocês, meus alunos que me conhecem, os que não conhecem, eu não tenho muita praticidade para desenho. E as lâmpadas, tá? Lâmpadas tem essa partezinha que você vai enroscar, essa parte também, a entrada, né, da lâmpada, e num determinado local, né, no bocal, no caso. E é das rampas para que as pessoas que têm acessibilidade, que não tenham acesso a um determinado local, que tem alguma dificuldade, também vão fazer uso. E o plano inclinado é um tipo de máquina, é um tipo vamos dizer assim, é um dispositivo que vai ajudar em todas essas situações, tá bom? Era só isso, por hoje era só isso, tá? Espero que vocês tenham aprendido e qualquer coisa, podem falar comigo no meu aplicativo de contato, tá certo? A atividade eu vou deixar no grupo, tá? No nosso grupo no grupo que nós trabalhamos, tá? Para que vocês respondam e qualquer dúvida é só me dar um toque, ok? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês e até a próxima.